Bom dia, querido. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento social. Uma pena, mas estamos com um probleminha de conexão e por conta disso o Instagram não está entrando. Pode ser que entre durante a transmissão. Coisas que acontecem, mas para você um bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado e abençoador. Nós estamos no Tratando a Alma e estamos lendo a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós lemos assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. E nós temos falado que o perdão é exatamente para as dívidas impagáveis, para o dano que não pode ser calculado, que não pode ser medido e nem remediado. Ou seja, o perdão é para tudo aquilo que a gente não tem como pagar e não tem como receber. E nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco sobre o perdão de Deus. Depois falaremos sobre o perdão a nós mesmos e o perdão na relação com o outro. Não é verdade que Deus nos perdoa todos os pecados de uma forma gratuita, no sentido de que não houve preço algum. Não é esse o entendimento. A graça de Deus não significou algo que Deus fez por capricho. Ele resolveu passar a mão na cabeça do homem. Ele resolveu perdoar o homem. Ele resolveu não pesar a mão sobre o homem. Não é assim. A graça de Deus, que é exatamente essa capacidade generosa, bondosa, amorosa do nosso Pai de nos perdoar os pecados, teve um preço muito alto. E você precisa entender isso, porque senão você vai ser como um daqueles que diz assim: se Deus perdoa todos os pecados, tanto faz. Vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Vou continuar sendo essa fábrica de produzir doença, de machucar pessoas. E tá tudo bem, porque Deus é Pai, Deus compreende, Deus perdoa. Não é assim. Na verdade, o nosso Deus é justo. E toda vez que há um pecado, há uma dívida contraída. E se o nosso Deus abolisse essa dívida, por abolir, se ele resolvesse simplesmente que os pecados não teriam um pagamento, que a dívida seria abolida sem dano algum, sem pagamento algum, seria um Deus que estaria consentindo com toda a injustiça e com toda a maldade. Seria um Deus que, ao invés de chamar a humanidade, chamar o ser humano a uma responsabilidade, seria um Pai permissivo, um laissez-faire, laissez-passer. Tudo pode, tudo que eu quiser eu posso, tudo que eu desejo eu posso. Se eu quero, se está no âmbito do meu desejo, se é aquilo que eu preciso para a minha vida, eu posso. E não é assim. A graça de Deus teve um preço altíssimo. Deus é um Deus justo. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus é justiça, verdade e amor. E esse Deus que é justiça jamais pode passar a mão sobre a cabeça de alguém que está no pecado, insiste no pecado, que é essa fábrica de adoecer e maltratar pessoas, esse germe que contamina a vida e que destrói a vida, consentindo com isso. Muito pelo contrário. Se Deus é justiça,
para todo erro, para todo pecado, para toda maldade, para todo descaminho, há uma consequência, há um preço a ser pago. Só que Deus, na sua onisciência, compreendeu que o homem, por mais que quisesse, jamais deixaria de pecar. Em Romanos 3 diz o quê? Que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. De alguma forma, não só em atitudes, em comportamentos, mas em palavras, em pensamentos, em omissões, porque não é a ética só do não, é a ética do sim, o bem que nós vemos e não fazemos. Todos nós somos pecadores. Então, na verdade, o homem, por mais que ele buscasse, por mais que ele procurasse acertar a sua vida, por mais que ele tivesse essa força de determinação de fazer o certo, por mais que ele buscasse a Deus, por mais que ele pedisse perdão, por mais que ele oferecesse sacrifícios, por mais que ele tentasse barganhar a sua maldade com bons atos, com bondade, o homem jamais pagaria a dívida que ele tem para com Deus. Todos nós somos devedores a Deus porque todos nós somos pecadores. Não é assim? A gente sai de um momento de arrependimento, de confissão de pecados, de derramamento diante do Senhor, saímos tão certos, tão convictos de que vai ser diferente e na primeira esquina a gente peca de novo. Nós somos assim. O homem é pecador. Diz a Bíblia que Deus se lembra que nós somos pó, feitos do pó. Somos assim mesmo, furados, incoerentes, inconsistentes, limitados, incompletos. Essa é uma marca da vida humana e de alguma forma, desde o jardim, quando o pecado passou a fazer parte da nossa existência, e o pecado é ser autorreferente, viver como se Deus não existisse, viver por sua conta e custo, ignorando a existência de Deus e, em cima disso, ignorando a existência do outro, da natureza, sendo esse mar de ofensas a Deus e ao próximo. De alguma forma, desde o jardim, quando o pecado entrou, viver é sofrer. E a marca do viver humano é o sofrimento. Nós temos passado por esse momento agora, senão ainda na nossa vida e com a graça de Deus que não chegue a nós, mas chega a nós porque chega a família de muitos irmãos semelhantes e a dor do outro é a nossa dor. Então, não há como Deus passar a mão sobre isso. Mas Deus também percebeu que por mais que o homem tentasse, ele jamais conseguiria. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do homem, ali há o proto-evangelho, há o germe inicial do evangelho, quando o pai diz que nasceria do ventre da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Deus expulsa o homem do paraíso, ele se expulsa, ele vai junto. E então, através da lei e dos profetas, nós vemos que Deus está preparando um sacrifício que seria definitivo e cabal pelo pecado de toda a humanidade, que cumprisse a sua justiça. Por isso que Deus veio ao mundo, através do seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus conosco que habitou entre nós. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Deus deu a sua vida por nós, porque Ele tinha que cumprir o pagamento da justiça. O pecado era um dano, uma dívida que tinha que ser paga, mas como o homem jamais conseguiria pagar, movido por um amor insondável e absoluto, Ele se fez pagamento, Ele se fez sacrifício, Ele se fez justificação e deu a sua própria vida, morrendo por nós, pagando com o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, o preço do pecado de todos nós. Então a graça de Deus, ela tem um valor inestimável, que é
maior que todo o universo, é do próprio Deus que deu a sua vida por nós. E nisso o Evangelho da paz, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, é distinto de todo movimento de espiritualidade e religiosidade da face da terra, porque nunca houve nenhuma proposta religiosa ou espiritual que mostrasse o homem como alguém que não pode conseguir, que não pode conquistar pelo seu mérito a salvação e o perdão dos pecados. É sempre o homem que busca Deus. Mas no Evangelho não é o homem que busca Deus, mas Deus que vem em resgate do homem. Não é o homem que se sacrifica, é Deus que se sacrifica em Cristo, morto na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então o perdão e a graça de Deus que nos recebe, essa graça que nos acolhe, graça que nós não merecemos receber, esse perdão vem com um preço inestimável, que é o próprio Deus sacrificado na cruz do Calvário. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Nós lemos assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados e da incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, todos os pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, cancelou a dívida que tínhamos. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, nós lemos assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sendo justificados por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, para pagamento, como preço de pagamento pelos nossos pecados. Deus o ofereceu como propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Por isso que em Romanos mesmo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então esse perdão para essa dívida impagável, minha, sua, de todos nós, esse perdão que vem para nós como graça, como um favor imerecido, como demonstração de bondade, de amor e de misericórdia. Esse perdão, essa graça que nos atinge, teve um preço caríssimo: a morte do próprio Deus, o sacrifício do seu Filho, Deus encarnado, o Deus conosco, o Deus entre nós, sacrificado na cruz, derramando o seu sangue por nós. Por isso,
O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse perdão vem porque o preço foi pago, e o preço foi pago por Jesus. Por isso, erramos quando transformamos a graça de Deus num pano de imundícia, num pano de chão. Quando vulgarizamos, quando alguém diz assim, Deus é Pai, Deus perdoa. Essa pessoa que fala desse jeito, ou esse que diz assim, se não sou eu que pago, se é Jesus que pagou, então eu posso pegar à vontade. Essa pessoa fala isso porque ela não conhece Deus, porque não conhece Jesus, porque aquele que conheceu Deus através de Jesus Cristo, aquele que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e recebeu esse sacrifício de Cristo no seu lugar, e se apropriou pela fé do sacrifício de Cristo na cruz, o preço pago para o perdão de Deus, esse sabe o valor da salvação e honra Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos, o perdão é para dívida impagável. O perdão é para um dano incalculável. O perdão é quando não há como remediar. O perdão é para todos nós que jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Por isso, nós vamos a Deus com o coração quebrantado e crendo em Jesus Cristo, e ali somos justificados mediante o sacrifício de Cristo e perdoado dos nossos pecados. O perdão de Deus teve um preço caríssimo. O perdão a nós mesmos também tem, assim como o perdão para o outro também tem um preço caro. No caso de Deus, Ele assumiu a dívida e nos ensinou um modo de viver e o caminho sacrificial do perdão, onde se corta na própria carne. Cristo morreu na cruz para que haja reconciliação e perdão da dívida. Por isso, não importa como você está, não importa os pecados que você já cometeu, para Deus Ele vai te receber, e o sacrifício de Cristo vale por tudo isso. E quando você recebe esse sacrifício, você recebe com o Espírito Santo que provoca em você um novo nascimento. E a consciência dos seus erros, da vida passada, faz com que você se quebrante diante do Senhor e, recebendo o seu perdão, diga: Pai, eu quero uma nova vida em Cristo. E te torna sentido, machucado e consciente. Não te torna um bobo alegre, alguém que olha menosprezando o dano causado. Não! Alguém que foi atingido pelo perdão e, quando olha para trás, sabe que Deus o perdoou, mas reconhece o peso de todos os seus atos, de todas as feridas e mortes que causou. Mas não com o peso da amargura, mas sim perdoado, consciente e sentido de que não pode permitir que aquilo se faça de novo na sua vida. E aí, firmado nessa fé em Cristo, pela força do Espírito Santo, viver uma nova vida, uma vida de construção de um mundo que antes ajudou a destruir. E ainda continuará, não daquele jeito, não como um caixote solto na correnteza da própria vida de pecado, não como uma fábrica de adoecer pessoas que não têm consciência desse mal, mas alguém que valoriza o perdão de Deus e em Cristo vive uma nova vida. Que você hoje possa, durante o dia, ter essa consciência do
sacrifício de Cristo por você. E firmado na fé em Cristo e do poder do Espírito Santo que atua em você, dizer não todas as vezes que alguma coisa quiser te comer por dentro, destruir você por dentro, ou fazer de você um malvado, um egoísta, que destrói o outro, que destrói as relações, que destrói a vida. Que nessa época de distanciamento e de luta contra a Covid-19 você se levante como alguém perdoado e redimido para uma nova vida, para ser luz e sal mediante a sua experiência de redenção e justificação pela fé em Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, do meu e do seu pecado, para que tivéssemos assim o perdão de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você entenda que esse sacrifício é absoluto. Por isso que a palavra nos diz que Deus pega o nosso pecado perdoado e o nosso passado perdoado e joga no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Mas com seu coração perdoado, mas sentido, afetado e vazado por esse amor, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nos dá esse renovo de vida que só o teu perdão pode operar em nós, lavando nossa consciência e nosso coração de todo pecado, nos dando essa consciência do seu perdão, que teve um preço tão alto e que nos lança numa nova perspectiva, onde seremos sal e luz pela fé no teu Filho, firmados na força do teu Espírito, para sermos usados por ti. Que o teu amor, que a graça do nosso Salvador e as consolações do Espírito Santo estejam em nós, por nós e através de nós, num dia abençoado e abençoador, onde celebremos e honremos o perdão de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Beijo no coração, que o Senhor te abençoe grandemente.